Aos 44 anos, Sérgio João Pinto finalmente quebrou o silêncio. Um nome que durante anos foi associado a talento, rebeldia e conflitos dentro e fora de campo, agora surge envolto em uma confissão que poucos esperavam ouvir. Para muitos adeptos portugueses, Pinto sempre foi um jogador de extremos, capaz de momentos brilhantes, mas também de decisões controversas que marcaram a sua carreira. Mas o que realmente se passava nos bastidores? Que ressentimentos ficaram guardados após anos de balneários tensos, treinadores em choque e colegas transformados em rivais silenciosos? Por que decidiu falar agora, depois de tanto tempo afastado dos grandes palcos? Fontes próximas revelam que algumas feridas nunca cicatrizaram. Palavras duras foram ditas, portas foram fechadas e certas relações romperam-se para sempre. E hoje, Sérgio João Pinto está pronto para expor essas histórias sem filtros. E é aqui que tudo começa. 5 nomes, 5 histórias carregadas de tensão, orgulho ferido e verdades desconfortáveis. Começamos com o número 5. Número 5. Octávio Machado. Quando Sérgio João Pinto chegou ao FC Porto, no início dos anos 2000, acreditava que aquele poderia ser o momento de afirmação definitiva na sua carreira. Talento não lhe faltava. Confiança, até em excesso, também não. Mas foi precisamente aí que começou o choque com Octávio Machado, um treinador conhecido pelo pulso firme e pela intolerância a jogadores que fugiam à disciplina coletiva. Desde os primeiros treinos, o ambiente tornou-se pesado. Pinto sentia-se limitado, observado a cada gesto, a cada palavra. Segundo relatos de bastidores, Octávio Machado não confiava no seu temperamento explosivo e deixou isso claro em conversas privadas com a direção. Para o jogador, aquilo soou como uma condenação antecipada. Testemunhas da época recordam discussões tensas no centro de treinos, gritos, portas batidas e uma sensação constante de que Sérgio João Pinto estava a jogar contra o sistema, e não apenas contra os adversários em campo. Num jogo particularmente apagado, o treinador optou por substituí-lo cedo, gesto interpretado pelo jogador como uma humilhação pública. O ponto de ruptura aconteceu pouco depois. Fontes próximas afirmam que, num momento de fúria, Pinto terá confrontado Octávio Machado diretamente no balneário, questionando a sua confiança e o seu método. A resposta foi fria e implacável. A partir daí, o espaço para Sérgio João Pinto no FC Porto praticamente desapareceu. As consequências foram profundas. O jogador saiu com a sensação de ter sido silenciado, de nunca ter tido uma verdadeira oportunidade de se impor. Para Pinto, Octávio Machado passou a simbolizar o início de uma sequência de conflitos que marcariam toda a sua carreira. Uma ferida que, segundo ele, jamais fechou completamente. Número 4. José Mourinho. Itai imaginaria que o nome de José Mourinho surgiria nesta lista. Um dos treinadores mais respeitados da história do futebol português, mas também uma figura que nunca tolerou desafios à sua autoridade. Quando Sérgio João Pinto cruzou o caminho de Mourinho, as diferenças de personalidade tornaram-se imediatamente evidentes. Pinto sempre se viu como um jogador que precisava de liberdade. Mourinho, pelo contrário, exigia obediência total ao plano tático. Segundo pessoas próximas do balneário, o treinador via em Sérgio João Pinto um talento indisciplinado, alguém que podia desequilibrar jogos, mas também o grupo. Essa ambiguidade criou tensão desde cedo. Relatos de bastidores falam de conversas duras, portas fechadas e olhares carregados de desconfiança. Em certos momentos, Pinto sentia que era constantemente testado, colocado sob pressão psicológica. Qualquer erro era amplificado. Qualquer gesto fora do padrão, anotado. Para um jogador orgulhoso como ele, isso foi vivido como perseguição. O episódio mais marcante aconteceu após um jogo em que Pinto esperava ser titular e acabou relegado ao banco. Fontes afirmam que, no balneário, o silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer discussão. Mourinho tomou decisões frias, estratégicas.
Pinto interpretou-as como pessoais. A relação nunca se recompôs. Para Sérgio João Pinto, José Mourinho representou o momento em que percebeu que no futebol de alto nível, o talento não basta. Ou se encaixa no sistema, ou é descartado. Uma lição dura que deixou marcas profundas e alimentou um ressentimento silencioso durante anos. Número 3. Jupp Heynckes, que Sérgio João Pinto. Xuyen Sang, o futebol alemão, muitos acreditavam que aquela seria a oportunidade perfeita para um recomeço. Um novo país, uma nova cultura, uma nova disciplina. Mas foi precisamente aí que ele colidiu com Jupp Heynckes, um treinador experiente, respeitado e implacável com jogadores que questionavam a hierarquia. Desde os primeiros meses, a relação foi fria. Heynckes valorizava rigor tático absoluto e disciplina silenciosa. Sérgio João Pinto, por outro lado, trazia consigo uma personalidade intensa, emocional, incapaz de esconder frustrações. Segundo relatos de bastidores, o treinador via nele um elemento instável dentro do grupo. Insiders recordam episódios de treinos interrompidos por discussões verbais. Pinto sentia que nunca era verdadeiramente ouvido. Cada erro em campo parecia confirmar um julgamento já feito. Em jogos importantes, era frequentemente substituído cedo ou deixado no banco, decisões que ele interpretava como falta de confiança e respeito. O momento de maior tensão ocorreu após uma derrota pesada. Testemunhas afirmam que Heynckes terá criticado duramente a atitude do jogador diante do grupo. Para Sérgio João Pinto, aquilo foi o golpe final. Sentiu-se exposto, diminuído, quase descartável. As consequências foram inevitáveis. A relação quebrou-se de vez e o seu percurso na Alemanha passou a ser marcado mais por conflito do que por futebol. Para Pinto, Jupp Heynckes simbolizou o choque entre talento individual e sistemas inflexíveis. Uma experiência que o endureceu, mas também deixou cicatrizes que ele nunca esqueceu. Número 2. Fernando Santos. Para Sérgio João Pinto, Fernando Santos não foi apenas um treinador. Foi o símbolo de uma porta que nunca se abriu completamente. Durante o período em que os seus caminhos se cruzaram, no contexto da seleção, Pinto sentiu que carregava uma etiqueta invisível, talentoso, mas problemático. Segundo pessoas próximas do balneário, Fernando Santos desconfiava do perfil emocional de Sérgio João Pinto. Valorizava equilíbrio, contenção, jogadores que aceitassem o papel atribuído sem questionar. Pinto, pelo contrário, precisava de sentir confiança total para render. E essa confiança nunca chegou. Relatos indicam que, mesmo quando apresentava bons momentos em clubes, o seu nome surgia sempre acompanhado de reservas. Pequenos gestos, olhares frios, conversas curtas. Para Pinto, cada convocatória falhada era uma confirmação dolorosa de que não fazia parte do plano. O episódio mais marcante aconteceu quando, segundo fontes, Fernando Santos terá descartado o seu nome numa conversa interna, referindo o perfil psicológico como fator decisivo. Nenhuma discussão aberta, nenhuma explicação direta, apenas silêncio. E no futebol, o silêncio pode ser mais cruel do que a crítica. As consequências foram profundas. Sérgio João Pinto passou a sentir-se injustiçado, excluído não pelo que fazia em campo, mas por quem era fora dele. Para ele, Fernando Santos representou a frustração máxima de um jogador que acreditava merecer mais. Uma mágoa que atravessou anos e que hoje surge, finalmente, exposta sem disfarces. Número 1. Jorge Jesus. Se houve um nome que marcou Sérgio João Pinto de forma definitiva, esse nome foi Jorge Jesus. Um treinador intenso, frontal, dominante. E exatamente por isso, o choque entre os dois era quase inevitável. Quando seus caminhos se cruzaram, criou-se um ambiente carregado de tensão desde o primeiro momento. Segundo relatos de bastidores, Jorge Jesus nunca confiou totalmente em Sérgio João Pinto. Considerava-o imprevisível,
emocionalmente instável, alguém que podia quebrar a estrutura do grupo. Pinto, por sua vez, sentia-se constantemente provocado, exposto e desvalorizado. Cada correção pública soava como um ataque pessoal. Insiders recordam episódios de treinos em que a voz de Jesus se sobrepunha a tudo. Ordens duras, críticas diretas, olhares que não deixavam margem para diálogo. Em mais de uma ocasião, Sérgio João Pinto saiu do campo visivelmente irritado, sentindo que era tratado como um problema, não como uma solução. O momento mais explosivo ocorreu após uma decisão técnica que deixou Pinto fora de um jogo importante. Fontes afirmam que, no balneário, houve um confronto verbal intenso. Palavras pesadas foram trocadas. Jorge Jesus manteve-se firme. Sérgio João Pinto sentiu que aquele era o fim da linha. As consequências foram irreversíveis. A relação ficou quebrada para sempre. Para Pinto, Jorge Jesus passou a simbolizar tudo o que ele mais detestava no futebol moderno: poder absoluto, pouca empatia e zero tolerância para personalidades fora do padrão. Uma ferida profunda que ele nunca tentou esconder, até agora. É aqui que a história ganha um contorno inesperado. Durante anos, acreditou-se que Sérgio João Pinto era apenas mais um talento desperdiçado pela própria personalidade. Mas insiders revelam que, longe das câmaras, a realidade era mais complexa. Segundo testemunhas próximas, Pinto teria confidenciado a amigos que muitas das decisões contra ele já estavam tomadas antes mesmo de entrar em campo. O detalhe mais chocante surge quando uma fonte afirma que, num momento de frustração extrema, Sérgio João Pinto ouviu de alguém influente a frase que nunca esqueceu: "Com esse temperamento, nunca vais chegar ao topo." Não foi dito publicamente. Não ficou registrado, mas ficou gravado. O twist está aqui. Pinto não se via como vítima de treinadores ou sistemas. Via-se como alguém que recusou baixar a cabeça. Alguém que pagou o preço por não aceitar jogos de poder silenciosos. O problema nunca foi apenas o futebol. Foi o choque entre personalidade e autoridade. E ao revelar isso agora, Sérgio João Pinto muda completamente a narrativa. Talvez ele não tenha falhado. Talvez o sistema nunca tenha estado preparado para ele. Hoje, ao olhar para trás, Sérgio João Pinto já não fala com raiva. Fala com lucidez. As histórias que durante anos circularam como rumores ganham agora contornos humanos. Orgulho ferido, escolhas difíceis e um sistema que raramente perdoa quem não se molda. As consequências desses conflitos acompanharam-no por toda a carreira, afetando oportunidades, confiança e até a forma como o público o passou a ver. Longe dos grandes estádios, Pinto carrega a consciência de que o talento, por si só, nunca foi suficiente. O futebol de alto nível exige submissão, silêncio e adaptação. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Ele não pagou. Hoje, o seu nome já não domina manchetes, mas a sua história permanece como aviso. Nem todas as quedas são fracassos. Algumas são o resultado de resistir. A trajetória de Sérgio João Pinto mostra que a glória pode desaparecer rapidamente, mas as sombras ficam. E muitas vezes são nelas que se encontra a verdade que o futebol prefere não contar.